Para que se faz o Yoga Nidra? Vamos lá. São 6 objetivos. Vivenciar os estados de sono conscientemente. Segundo objetivo, vivenciar ou realizar a descontração muscular e nervosa. Terceiro objetivo, reprogramação emocional, ou produzir uma reprogramação do subconsciente. Nesse ponto aqui, o Yoga Nidra começa a ficar parecido com hipnose, né? Não é, tá? Mas esse objetivo, ele é muito similar. Quarto, vivenciar experiências ou mundos virtuais, coisas que não seria possível se você não estivesse em Yoga Nidra, em um ambiente controlado. Qual a diferença deste para esse? Este pode ser uma reprogramação emocional também, tá certo? A diferença deste daqui, porque eu quis indicar que aqui é um texto. É um texto que vai te falar, ou que vai descrever o que você quer atingir. Então, isso é o que acontece exatamente na reprogramação emocional. É um texto com um sankalpa, com uma intenção específica. Esse aqui não. Esse aqui pode simplesmente, vamos à praia. Entendeu? E você vive a experiência de estar no mundo virtual. Porque o cérebro, a realidade para ele, não é o que está fora. A realidade é o que está dentro. Criou na tela mental, o cérebro entende aquilo como realidade. Então, você vai no cinema, você vê um filme de terror, o cérebro ele passou por aquele terror. Por mais que você tenha autopercepção, tanto que você se assusta, você fica com medo. Algumas pessoas soam, e quando você vê o vilão, você fica com raiva dele. Tá ficando com raiva por quê? É só um filme. É porque para o cérebro aquilo está acontecendo. Tá, ok? Aquilo está acontecendo de verdade. Então, quando você está deitado em Yoga Nidra e você está caminhando na praia, o seu cérebro entende que você está caminhando na praia, de verdade. Porque é a realidade interna o que existe. A realidade externa não existe para nós. Tanto não existe que o seu cérebro ele está automaticamente criando de 50% a 60% de toda a realidade externa. Ele já se antecipa. Ok? Ele já está se antecipando. Por isso que às vezes você comete algumas gafes, né? Você acha que uma cadeira estava no lugar e não estava. Você vai lá e passa por cima dela. Ok? Tá, muito bem. Então, vivenciar mundos virtuais. Quinto, trazer à tona, de forma metabolizável, os condicionamentos. Qual a diferença desse para esse? Neste daqui, você cria um texto que vai modificar os condicionamentos. Certo? Por exemplo, ter medo de barata. Ou você é uma pessoa que reage com raiva a determinado tipo de estímulo. Então você cria um texto que vai modificar esse padrão. Ou você faz uma vivência e nessa vivência você se vive respondendo de uma forma diferente. Ou, aqui não. Aqui é você cavar fundo e entender o porquê que aquela pessoa reage daquele jeito. Daí você pode vir as coisas, mas... Por último, o último objetivo do Yoga Nidra é projeção astral. Cada um desses objetivos, eles são feitos com uma indução específica durante a técnica. Por exemplo, se eu quero fazer esse mergulho no subconsciente, tem uma indução específica para isso, ou eu posso estar praticando isso acontecer? Não precisa nem ser em Yoga Nidra. Você sabe que o Yoga Nidra, até que você estava falando de Pratyahara, sem Yoga Nidra não existe Pratyahara. Se não tem Pratyahara, não tem meditação. Uhum. Então é um processo de mergulho. Então, as fases mais profundas da vivência do Yoga Nidra, mesmo que não seja sem uma indução propriamente dita, mas a manutenção da consciência presente, no momento que você passa na fase do sono, que é a fase inconsciente, do subconsciente para o inconsciente, automaticamente ali começa a virar coisas.
Então pode vir sozinho. E aí se vem alguma coisa que gera um trauma, assim, o que a gente faz com essa vivência, com essa experiência? O ideal, nesse momento, é você conduzir o aluno para que ele consiga vivenciar essa experiência de uma outra forma. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. Entendeu? Com outro ponto de vista. Positivo Por ou um mudar a outro experiência ângulo. em si? A experiência em si, ela não pode ser mudada. Ela foi vivenciada e gravada. Mas a maneira que a gente enxerga é diferente. Da mesma forma, quando você leu O Pequeno Príncipe, quando você era criança, você teve uma visão. Quando você é adolescente, você tem outra. Quando você é adulto, você tem outra. Quando você é idoso, você tem uma outra. Porque a bagagem que você teve anteriormente, ela vai te dar uma visão diferente do mesmo assunto. Da mesma forma, uma mesma experiência vivida com esta bagagem que você tem e com o auxílio do instrutor direcionando, faz com que você consiga ressignificar uma mesma experiência. Mas por exemplo, o aluno, o praticante está fazendo a técnica e aí ele volta e te conta isso. Fala, nossa, eu vivenciei. É assim que acontece? Pode ser assim, ou você pode perder o aluno. Já aconteceu, por exemplo. Aconteceu comigo quando a gente fez uma vivência sobre sentimentos. Uma prática avançada. E, eventualmente, eu faço alguma coisa na prática de iniciantes, de intermediários. Não deve. Qual é o risco? Você perdeu o aluno. Esse é o grande risco, você fazer algo que seja muito contundente. E naquela vez, fizemos uma vivência sobre a felicidade. O que é felicidade? No Yoga Nidra, o que eu falei foi: traga à sua mente o momento mais feliz da sua vida. Revivencie esse momento. O que você sentiu? Como é que foi? Como que você vivenciou? Como você vivenciaria agora com a experiência que você tem? Se você revivesse esses mesmos sentimentos, seriam tão intensos quanto foi naquela época. Por quê? Felicidade é fácil, né? E quando você faz isso com seus medos? Pois é, naquele momento eu fiz com os medos. E tinha uma aluna, não devia estar lá naquela hora. Ou eu devia ter me tocado que aquele tema não ia servir para ela naquele momento. Então o que acontece? A gente fez uma vivência sobre os medos. A menina terminou, ela levantou e não me deu nem tchau. A ideia seria trazer à tona, a gente sentar, conversar, como é que foi? Vamos trabalhar isso?